Olá, bom dia. Os casos de câncer têm crescido assustadoramente no mundo e no Brasil também. E o Maranhão segue a mesma tendência. Por conta disso, é necessário, como a gente sempre fala, aquele diagnóstico precoce que vai indicar a possibilidade da doença e depois um tratamento super eficiente. Um especialista que pouca gente pode conhecer, mas que é fundamental nesse diagnóstico, é o mastologista. A gente fala muito só de todos os outros médicos, mas o mastologista é fundamental nesse diagnóstico. E para conhecer um pouco mais esse trabalho, como é que ele entra nessa função, é que a gente vai conversar hoje com a doutora Lia Raquel Caldas, que é médica mastologista. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ok. Quando a gente fala em mastologia, a gente pode dizer que é uma especialidade relativamente nova no Maranhão e ainda de pouco conhecimento do público geral? É, de pouco conhecimento, é uma especialidade com formação relativamente nova. Antes, quem desempenhava o papel do mastologista era o cirurgião oncológico. Isso. E, passado com a vivência, a prática, a necessidade, foi criada a residência médica de mastologia em específico, que como pré-requisito o médico precisa ser ou cirurgião geral ou ginecologista obstetra para seguir a residência de mastologia. Ok. Você diria que as pessoas ainda têm vamos dizer, um desconhecimento, porque às vezes quando a gente está fazendo alguma coisa que indica a gente para o mastologista, a gente fica pensando assim, meu Deus, onde eu vou achar um mastologista? Às vezes a gente não sabe nem exatamente o que é um mastologista. Só para a gente entender direitinho, o mastologista cuida de quê? Então, o mastologista é o especialista que cuida das doenças da mama, tanto benignas quanto doenças malignas, tanto para homens quanto para mulheres. Então, ele vai atuar desde o rastreio, pesquisa, diagnóstico, tratamento e reabilitação das mamas. Ah, entendi. Pronto, perfeito. Câncer de mama também é tratado com mastologista. Também Sim. não deve ser tratado também com mastologista. Sim. Aqui em São Luís, a gente já tem uma rede de mastologistas suficiente para atender a população? Olha, hoje em dia a gente tem uma rede muito boa de mastologistas e capacitados, o que é mais importante. Isso. Diferente de, por exemplo, há 20 anos atrás, quando nós não tínhamos tanto essa referência do mastologista, do profissional mastologista aqui em São Luís. O que pode haver é uma falta de fluxo para que o paciente consiga chegar facilmente ao mastologista. Falo isso principalmente, tanto às vezes no particular, a pessoa desconhece até que existe essa especialidade, não sabe nem o nome, e quanto na rede pública de saúde. Pois é, esse acesso não muito facilitado, eu não vou dizer que é difícil, mas vou dizer Sim, não muito facilitado, pode de alguma forma atrapalhar um diagnóstico, dar uma conclusão que poderia ter sido dada bem anteriormente se esse profissional, se esse especialista tivesse procurado? Exatamente. Às vezes a paciente pode ter até a oportunidade de realizar uma mamografia, vamos dizer, mas ela não tem o especialista que ela consiga mostrar o exame e ele ver realmente se aquilo ali é uma lesão de interesse que precisa ser biopsiada ou não. Então, às vezes, ela não consegue chegar até o especialista ou quem, de fato, possa analisar corretamente aquele exame. Eu também acho exatamente isso, né? Porque, às vezes, você faz a mamografia hoje é, assim, tem um acesso bem fácil, né? Quase todas as mulheres podem fazer, o serviço é público, às vezes ele é oferecido em carretas, o que facilita muito o acesso, mas depois, talvez, você não tenha esse profissional para fazer isso. A biópsia, quando a gente fala da biópsia, logo que a gente está falando já quando um nódulo foi detectado, né? Mas o caso da biópsia é especialidade desse profissional? A biópsia ela pode ser feita pelo mastologista e pode ser feita pelo especialista radiologista também. Então, a biópsia ela pode ser feita ou um ou outro especialista. O radiologista é o médico especialista em imagens. Sim, né? sim. Mas ele não vai detectar só a imagem, a presença daquele nódulo. A biópsia também pode ser feita com radiologista? Sim, pode ser feito com radiologista. Então já fica bem mais fácil, viu? São duas opções, que a gente tem, né?
O que falta para que as pessoas tenham esse acesso mais facilitado ao mastologista, que é um serviço essencial? O mastologista, primordialmente, ele está mais em grandes centros urbanos. É difícil, às vezes, você encontrar um mastologista, um especialista numa cidade de porte médio, por exemplo. Isso eu acho que possa ser uma dificuldade para as pacientes. Então, as pacientes, às vezes, conseguem fazer o exame numa cidade de porte médio ou pequeno, a mamografia, ou às vezes em época de campanha, mas ela tem que se dirigir a um centro urbano maior, eu digo aqui, por exemplo, em São Luís, para poder conseguir fazer uma consulta com o mastologista. E essa questão geográfica, da distância, isso envolve custos, tempo. Às vezes a paciente não tem esse tempo, nem esse encargo financeiro que possa vir até São Luís para poder fazer a consulta adequada com o especialista. Quando a gente está falando isso, você falou bastante via São Luís para fazer exame, então a gente pode imaginar que no interior do estado a gente não tem muito esse acesso facilitado, é isso, né? Não, assim, no interior mais disseminado, a gente tem nos grandes centros, tem no sul nas do regionais, Maranhão, como a gente chama, isso. Né? Imperatriz, as cidades maiores, isso, né? Imperatriz, Caxias, tem. imagino. Isso. Então, nas cidades grandes ou nas cidades polos, é possível ter esse atendimento. Mas como a gente tem 217 municípios, é um estado muito grande, a gente vai ficar com muitos municípios desatendidos, né? Isso, vai ficar desatendidos. E essas mulheres que moram nesses municípios onde não são polos, elas deveriam ter uma rede um programa público, um programa de fluxo, de captação de pacientes em idade de fazer o exame, principalmente aquelas pacientes que são de 40 a 70 anos. Então, fazer uma captação das pacientes, das mulheres que estão em idade de fazer o exame de rastreio da mamografia seria muito interessante. Assim como já uma procura até mais espontânea da prevenção do câncer do colo do útero, para fazer o preventivo, o Papa Nicolau, para a mama ainda não tem tanto essa dinâmica, essa cultura de buscar fazer a mamografia. Porque tem muita mulher bem acima de 40 anos que nunca fez uma mamografia. Ainda. Às vezes a gente pode se assustar, talvez porque a gente tem um acesso mais facilitado, a gente pode se assustar. Isso, tem uma outra realidade, São mas Luís. Existe uma realidade paralela que a gente não conhece. Que são mulheres com 50 anos que nunca fizeram. Que nunca fizeram. A gente não é nem falando de mastologista nesse caso. A gente está falando da mamografia, aquela que é facilitada, principalmente nos meses de março, Dia da Mulher, no mês de outubro, né? De outubro, quando a gente tem essas campanhas bem intensas, a gente pensa que todo mundo tem acesso. A coisa não é bem por aí. Não. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltar já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a importância do trabalho do mastologista, principalmente nos casos de câncer de mama, e isso vale para homens e para mulheres. E eu estou conversando aqui com a doutora Lia Raquel Caldas, que é mastologista, e a gente estava falando nessa dificuldade de acesso das mulheres. Pode até parecer uma coisa meio paradoxa, né? Que a gente fica falando isso, tem uma dificuldade de acesso. As pessoas pensam, mas não tem uma carreta da mulher, não tem um acesso facilitado. Mas a gente pode tirar a nossa realidade daqui de São Luís e dos grandes centros urbanos, como você falou, das cidades que são polo. Mas a realidade no estado, de uma forma geral, não é das melhores, né, doutora? Isso, não é das melhores. A gente pode até citar que existem mamógrafos no estado do Maranhão, e mamógrafos em desuso, às vezes por uma falta de manutenção, a dificuldade técnica, pacientes, falta do profissional habilitado para fazer a mamografia, falta do laudo, né, revelação, são dificuldades técnicas que não deveriam existir. Você até tem um mamógrafo na cidade, mas ele não está em funcionamento, por exemplo. Isso pode acontecer. Pode acontecer, sim. Mas aí eu acho que já existe uma sensibilidade a respeito dessa dificuldade de acesso, que até o governo federal está tomando algumas medidas para facilitar esse trabalho, para ampliar esse acesso, né? Isso. No ano de 2025 teve um marco muito importante para a mastologia, pois a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela já preconizava que o exame de mamografia fosse feito de rastreio a partir dos 40 anos na população. E no ano de 2025, o governo federal ele alinhou essa conduta, essa idade
base a partir dos 40 anos, que antes era a partir dos 50, a cada 2 anos. E ficou alinhado que seriam todas as mulheres, idade a partir dos 40 anos, elas teriam indicação formal, tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto pela Rede Pública SUS, que seria a partir de 40 anos. Então, isso foi uma conquista muito importante para a sociedade como um todo. Quando a gente fala a partir dos 40 anos, quem tem acesso... Desculpa, só tomar uma água aqui para facilitar. Quem tem um acesso mais facilitado não precisa esperar os 40 anos. A gente pode fazer antes, não pode? Até pode. Por exemplo, se a mulher fez algum exame de ultrassom e foi detectado um nódulo suspeito, ela poderia antecipar esse exame de mamografia. Independente da idade, se ela está com 30, 28, 35 anos, ela tem um nódulo suspeito à ultrassom, ela pode antecipar, ou se ela palpou algo na mama e durante o exame foi detectado que seria um nódulo de interesse, então a gente também pode antecipar a mamografia. Caso não haja nenhum comemorativo, a mulher seja assintomática e ela faz parte do rastreio populacional, então ela, se não tiver nada, é a partir dos 40. Você vai antecipar-se em casos especiais, não é para a população geral, não. Entendi. Só se houver indícios de alguma anormalidade, Isso. que aí sim a gente deve procurar, né? Isso. Mas, no mais, está tudo tranquilo a partir dos 40? A partir dos 40 anos, ou em casos também individualizados. Às vezes a mulher tem uma história rica em câncer de mama na família, e uma dessas mulheres que teve câncer de mama fez o teste genético, detectou mutação genética. Então, ela poderá ter também a individualização desse acompanhamento e antecipação desse exame de mamografia. Você falou, se você tem algum caso na família, se você tem uma genética que pode facilitar esse aparecimento, mas é comum as pessoas procurarem vamos dizer, esse tratamento preventivo e antecipado, se é preventivo já é antecipado, né? Sim. Se é preventivo só com essa informação, diz a minha família tem isso, então eu posso ter. A gente já tem o hábito, a gente já está começando pelo menos a ter esse hábito de ter esse tratamento, esse cuidado preventivo? Sim, eu acho que as mulheres estão tomando mais consciência desse fato, né? Embora a gente saiba que a maioria dos cânceres de mama são esporádicos, ou seja, elas não têm hereditariedade, não têm relação com alguma mutação genética na família. Então, a maioria dos cânceres de mama que acontecem naquela família, eles não são hereditários, digamos. Mas, em sendo, então, as mulheres daquela família, elas devem procurar um rastreamento mais precoce. Mais precoce, né? Quer dizer, já teve algum caso na sua família? É possível que você venha desenvolver? É só possível, né? Um caso isolado é uma coisa. Agora, a mãe teve, a irmã, aí a prima. Então, aquilo chama a atenção. Entendi. Mais de um caso já chama a atenção. Isso, mais de um caso chama a atenção. E também câncer de mama em homem. Se você tem um homem na família, o que é raro já, e ele teve câncer de mama, então todo mundo tem que ficar em alerta também. Aí a gente fica pensando assim, câncer de mama em homem é uma coisa meio, vamos dizer, contraditórias, né? Porque a gente pensa, homem não tem mama, mas não é bem assim também não, né? É raro, mas acontece. Até o homem, ele custa até ir ao especialista, porque ele não associa, às vezes cresce um nódulo, ele não é geralmente indolor, né? É indolor. Aí ele demora para procurar o especialista e geralmente o câncer de mama em homem, às vezes o homem ele não tem a mama estimulada, geralmente a mama é inexistente, a glândula não está estimulada, então ele não presta muita atenção. Eu imagino, se a mulher, às vezes, de alguma forma, ela deixa passar esses sinais, que tem uma mama, que pode apalpar, que pode tocar, imagina um homem que ele não vai nem... E às vezes um preconceito dele achar que tem alguma coisa na mama que Como vai que o homem vai achar que ele tem alguma coisa na mama? Deve ser, olha, o diagnóstico aí é complicado, porque vocês têm que vencer a doença, o preconceito, a resistência ao tratamento. Eu acho que tem uma opção de coisa envolvida nessa história, né? Um estigma, uma parte... E a gente está conversando hoje, porque hoje é o dia do mastologista, né? Sim, então o 5 de fevereiro é o dia do mastologista. É uma data que ela foi associada a uma santa, Santa Ágata. Então, sim. Então, essa data
ficou associada à Santa Ágata, que foi uma santa italiana, que no seu martírio, além de todas as torturas que ela teve a amputação dos seios, né, a amputação das mamas. Então, ela é a santa protetora das doenças dos seios. Ah, tá justificado, pronto. Já está abençoado, porque está relacionado com o sofrimento de uma santa e as dificuldades que ela teve. No caso, ela não teve a possibilidade de nenhum tratamento, né? Mas não, na verdade, ela passou por um martírio como um castigo. Como ela não castigo, tinha câncer de mama. Exatamente, eu dentre dizendo, as ela não teve a torturas... possibilidade de nada, nem foi por causa de doença, né? Sim. Mas ficou boa essa referência, eu acho que ficou boa, dá uma aura bonita para a profissão, né? Você tem ideia assim, da assistência que a gente tem aqui de mastologista? Eu falo da rede de proteção, como a gente falou lá no começo. A gente ainda não tem muitos profissionais a respeito disso, né? Tem a possibilidade, vocês trabalham agora, porque eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente tem informações, mais a gente fica esclarecido, mas a gente procura determinados profissionais que a gente nem sabia que existia. Você acha que tem a possibilidade de crescimento dessa profissão, dessa especialidade, aliás? Sim, hoje em dia já temos muito mais residências com formação de mastologistas. Aqui em São Luís, nós temos no Hospital Altenora Belo, formação de residência de mastologista. Né? E em outras capitais do Nordeste, hoje já está mais ampliado e cada ano aumenta o número de especialistas. Isso é bom porque a gente sabe que a partir do aumento do número de especialistas, de profissionais especializados, fica muito mais fácil o tratamento, principalmente por quem pode passar por uma situação dessa que é devastadora, vamos dizer assim, mas se a gente cuidar preventivamente, a gente vai ter muita sorte e muita saúde. Doutora Lia Raquel, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações e um bom dia para você. Obrigada, eu que agradeço. E bom dia para você também que ficou sabendo um pouco mais sobre a mastologia e as possibilidades que ela oferece no tratamento diagnóstico do câncer de mama. Um bom dia para você e até a próxima.